Muito bem. Muito boa noite a todos. Quero voltar a repetir as desculpas pelo meu atraso, que eu não gosto nada de chegar atrasado, peço que me desculpem por isso. Agradeço o convite para cá estar e louvo a iniciativa de discutirmos esta matéria e deixem-me dizer-vos que o assunto que hoje aqui nos traz é talvez dos assuntos mais importantes da vida do país. Não cada caso em si, propriamente dito, mas os negócios no urbanismo e a forma como têm vindo a ser feitos trouxeram uma das componentes fundamentais da crise em que nós vivemos. Nós estamos em crise, penso que isso infelizmente não é novidade para ninguém, nomeadamente desde o início de 2009, finais de 2008, uma crise profunda, e uma das principais causas da crise são os negócios do urbanismo. Portanto, se me autorizassem, eu ia dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira, sobre as questões de urbanismo em termos nacionais, dando uma explicação em 10 minutos à volta disso. E depois, falando em concreto deste caso do Jerónimo Martins em Alfena, que deixa-me dizer que não é um caso de Alfena, nem sequer é um caso de Valongo. É dos casos de urbanismo mais importantes em discussão a nível nacional. E eu, como penso que alguns sabem, falo em muitos sítios de casos de corrupção, e quando quero falar de corrupção do urbanismo, falo habitualmente, enfim, os exemplos não faltariam, como imaginam, são às centenas, mas há três que são emblemáticos por razões diferentes. Só por curiosidade, é um empreendimento urbanístico nos Salgados, no Algarve, enfim, não interessa, passemos à frente. Um outro, já poderão imaginar porque, são as torres no Ofir, que penso que também todos conhecem. E o terceiro, ou o primeiro, de que falo habitualmente, é de facto a aquisição, aqui pelo Sr. Rezende, já lá vão uns anos, em 2007, penso eu, não sei já de cor, dos tais terrenos por 4 milhões e que efetivamente se valorizaram em 20 milhões. Sendo que a valorização de 20 milhões só dependia de uma coisa, que era a aprovação e alteração do PDM. Portanto, verdadeiramente, quem vai ser beneficiado com a alteração do PDM não é nem Valongo, nem Alfena, nem o Jerónimo Martins. Quem vai beneficiar brutalmente desta alteração ao PDM é o Sr. Rezende, porque ele tem um contrato que diz que quando isso for alterado, então toma lá 16 milhões, como dizem aqui os documentos do Ministério Público de Valongo. Eu acho este assunto tão importante que eu próprio, em 2012, desculpem, queria ser mais rigoroso, com o patrocínio e o apoio do meu amigo e advogado José Coelho, que está ali ao fundo, apresentei uma queixa sobre esta matéria. Portanto, se há assunto que eu conheço do urbanismo, é este, porque eu próprio apresentei uma queixa e os documentos dizem isso mesmo. E por isso, se há assunto importante em termos de urbanismo em Portugal, pelo que ele simboliza, é justamente este assunto. Eu já direi qual é que acho que seria a solução justa para este dossiê, mas deixei isto para o final. Vou então à primeira parte da minha intervenção, se estão de acordo. O pelouro do urbanismo de uma Câmara Municipal qualquer em Portugal deve ser, nos termos da legislação, imbuído dos meios, do espírito que leva à consecução de 3 missões estratégicas fundamentais, como está na lei. O que eu vou dizer agora não é a minha opinião, é o que está na lei em Portugal, que é planear o território em função do interesse coletivo, portanto, dizer onde é que se metem os jardins, onde é que se metem as fábricas, etc. Aquilo que todos sabemos, peço desculpa até de estar a dizer isto de forma tão básica. O segundo aspecto é licenciar aquilo que se chama, em termos técnicos, fazer a gestão urbanística em função do planeamento e da legislação, nomeadamente daquilo que é o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, portanto, fazer a gestão no sentido que está planeado e o que a lei obriga, e finalmente fazer a fiscalização. É assim que isto deveria funcionar. Como nós sabemos, infelizmente, não funciona em lado nenhum do país. De Melgaço a Vila Real de Santo António, o que é que acontece? E o que é que tem acontecido nos últimos 25 anos, e em particular, que é a década negra nesta matéria, e entre 1998 e 2007, em que o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que no dia em que é publicado, portanto estamos em 1998, obrigava a uma regulamentação das alterações de classificação de solo num prazo de 6 meses. Pois esses 6 meses de 98 só foram cumpridos em 2007. O que quer dizer como uma total arbitrariedade entre 98, perdão, e 2007 no que diz respeito à alteração de classificação de solos.
E a alteração de classificação de solos foi o negócio mais mafioso, mais trampolineiro que se fez em Portugal durante essa década. Pior do que qualquer outro. Pior do que o tráfico de droga, pior do que o tráfico de armas. O pior negócio que se fez em Portugal nessa década foi o tráfico de solos, que consistiu invariavelmente no seguinte: promotores imobiliários como este cavalheiro e outros, e sócios e amigos e não sei o quê, porque tinham influência política, e aqui vou abrir já um parênteses, de onde é que vem essa influência política? Ou porque eles pagavam as campanhas eleitorais, ou porque tinham influência sobre o Presidente da Câmara ou sobre o vereador de urbanismo, que é normalmente onde isto passa, porque os chantageavam, porque lhes conheciam fracos. A regra é sempre, são estas três condições: é ou pagamento de campanhas eleitorais, financiamento partidário, ou conhecimento de rabos de palha do passado, que infelizmente a maioria destes nossos políticos têm, porque fizeram uma coisa qualquer lá para trás e portanto estão presos, ou então há sempre aquela última hipótese que é suborná-los e pagar-lhes. E portanto, com este tipo de influência, os promotores imobiliários destruíram o território português com a seguinte técnica, que era comprar terrenos em reserva ecológica, reserva agrícola, e, através de um alvará de loteamento, uma alteração ao PDM, uma licença de construção, enfim, ou outro mecanismo legal ou administrativo, valorizar um terreno que vale 4 milhões e passar a valer 20 milhões, ou um terreno que vale 100 mil e passa a valer 800 mil, etc, etc. Todos conhecemos casos desses. Ora, isto tem um problema gravíssimo. É quando alguém tem um negócio que consegue comprar um bem por 10 e transformá-lo em 80, passa a ter margens de 700, 800, 1000%, enfim, basta fazer as contas, como dizia o engenheiro Guterres. E, portanto, quem entra neste tipo de negócio passa a estar no negócio em que, justamente, como eu já dizia há pouco, tem o mesmo tipo de margem que tem o tráfico de droga. E se tem o mesmo tipo de margem, não é de esperar que se não instalem mecanismos muito semelhantes. Porque, obviamente, quem tem negócios desta rentabilidade não quer, desculpem a expressão, largar o osso e, portanto, cria todos os mecanismos necessários para que este negócio não acabe e capture o poder local. Porque é que nós, nas nossas câmaras, normalmente não há participação pública? Porque é que as pessoas não podem participar? Porque quando alguém vai à Assembleia Municipal dizer que quer uma casa ou que tem um problema qualquer de um aluimento numa rua, aí toda a gente o deixa falar, não há problema. Agora, se alguém vai lá fazer uma intervenção sobre o plano diretor municipal, isso aí é que é melhor não, porque já está a mexer naquilo que são os interesses de quem? Dos promotores imobiliários e dos seus lacaios, que são os autárquicos. Esta é que é a grande questão. Com a agravante que no urbanismo ainda é pior que no tráfico de droga. Porque, apesar de tudo, no tráfico de droga, de vez em quando há apreensões, de vez em quando ainda há algumas prisões, e no urbanismo, sabem quantas pessoas estão presas em Portugal? Zero. Só por curiosidade, sabem quantos autarcas por crimes urbanísticos estão presos em Espanha? 300. É só a diferença. Em Portugal, zero. Eu sei que Espanha é um bocado maior, mas assim, se fosse equivalente, pelo menos teríamos de ter cá 60. E o que acontece? É que com este tipo de mecanismos, como digo, eles ganham mais, efetivamente, o tráfico de droga, porque não há apreensões, não há prisões, e no momento em que os senhores aparecem com um alvará de loteamento, ou como no caso aqui, aparecem com uma carta do senhor vereador José Luís Pinto, passam a mostrar não apenas um documento que lhes atesta o ganho económico, mas também um papel que está amnistiado pelo crime que acabaram de cometer. Portanto, verdadeiramente, a atitude, peço desculpa por dizer, não estou a brincar, mas a atitude mais inteligente para um traficante de droga é tentar ser promotor imobiliário, porque no fundo ganha o mesmo e fica a coberto da lei. E com isto, em Portugal, valorizaram-se não sei quantos terrenos com 3 condições. Bom, ainda não vinha balão, já cá viremos. A primeira circunstância é, valoriza-se o terreno, haverá loteamento, portanto o promotor imobiliário comprou um terreno agrícola em reserva ecológica, consegue a sua valorização na Câmara e de seguida constrói qualquer coisa. Constrói um equipamento, ou uma plataforma logística do Jerónimo Martins, ou um prédio de 5 andares, o que for, e depois quem vai comprar vai ter que pagar, além da construção, do arquiteto, da engenharia, etc., a influência política. Portanto, o comprador, é claro que quando o comprador é poderoso, esse problema não se levanta, mas o comprador, em regra, da habitação coletiva, aquilo que nós chamamos a propriedade horizontal, compra apartamentos e está a pagar mais do que devia. Aliás, isto já está estudado. Quem comprou nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa,
Um T3, há 15 anos, teve uma depreciação do seu património de ordem dos 35% a 40% em média. Não é casa de cada um, mas a média é desta dimensão. Bom, bastará pensar em que cada apartamento tem hoje 3 valores, que é o seu valor fiscal, que é aquele que é considerado em termos de IMI, o seu valor bancário ou financeiro, que é aquele considerado na hipoteca que nós temos no banco, que pagamos, e depois é o seu valor real, que é aquilo que nós achamos, mais ou menos, que a nossa casa vale. Obviamente, se o mesmo património tem 3 valores, no momento em que eles tenham que convergir, onde é que isto vai quebrar? Não é o fisco que perde dinheiro, não é o banco que perde dinheiro. Quem perde dinheiro é, obviamente, o proprietário. Portanto, esta é a primeira condição. A segunda circunstância que ocorreu, infelizmente, pelo país todo, e também aqui bem perto, é que muitos terrenos foram valorizados porque ali se ia construir qualquer equipamento público e uma SCUT, a linha de atravessamento TGV, fosse o que fosse, e então os terrenos eram valorizados antes de vir a expropriação. Aconteceu em muitos sítios, então na zona do TGV, ali perto de Lisboa, na zona sul, foi uma escandaleira, em que terrenos agrícolas foram transformados, aliás em câmaras, enfim, por toda aquela zona, foram transformados em terrenos urbanizáveis, para que depois, quando viesse o TGV, a Renfe, a RAP, expropriar os terrenos, o preço já era muito mais caro. Vejam, desculpem a expressão, mas a estupidez que é um país pobre, em que entidades públicas valorizam terrenos a privados, para depois os privados se deixarem expropriar a um preço mais caro. Isto custou aos portugueses milhares de milhões de euros. Só no TGV foram 1.000 milhões de euros. Os senhores estão a pensar, mas não vai haver TGV? Bem não, mas gastou-se em expropriação de terrenos para o canal TGV cerca de 1.000 milhões de euros. Algumas SCUT, em que o preço do terreno deveria ter custado cerca de 20% do valor da autoestrada, o preço do terreno, em alguns casos, chegou a 50% do valor da autoestrada. Isto é o único na Europa. Um terreno no preço de uma autoestrada nunca pode custar isto, quer dizer, só andassem a fazer autoestradas em cima de Minas de Ouro. Pois em Portugal andaram a fazer autoestradas em terrenos que tinham sido transformados em Minas de Ouro através de alvarás de loteamento. Depois ainda há uma terceira circunstância, em que não era um caso nem de construção, nem um caso de expropriações, mas um caso verdadeiramente mafioso, que foi repetido às centenas de situações em que uma tríade mafiosa, repito, uma tríade mafiosa, constituída por promotor imobiliário, autarca, presidente de Câmara ou vereador de urbanismo, isto é sempre no urbanismo, e administrador de banco, faziam o seguinte: compravam terrenos em reserva agrícola, conseguiam alvará loteamento, mandavam fazer ali um projeto muito jeitosito, e num gabinete de arquitetos mandavam fazer o projeto e pagavam, e pegavam então em quê? No título da conservatória do terreno, no alvará do loteamento, no projeto e na maquete, etc, etc, iam à banca pedir financiamento. E a banca financiava. Nunca a 100%, mas a 40%, a 50%, a 60%. Para eles, tanto fazia porque não iam fazer nada. Iam meter o dinheiro todo ao bolso. Então o que aconteceu? Obviamente isso é possível com a cumplicidade de administradores da banca. Então o que aconteceu é que deixavam lá como garantia apenas o terreno inicial. E quando deixavam lá como garantia apenas o terreno inicial, estavam a permitir que se fizesse um empréstimo com uma garantia que valia em média 40 a 50 vezes menos do que o que foi financiado. Há um caso muito conhecido nesta matéria, que todos ouviram falar, que foi o financiamento a Duarte Lima. Isto foi um assunto em Oeiras, feito entre Duarte Lima e na altura Exaltino Moraes, em que Duarte Lima conseguiu do BPN um financiamento de 50 milhões de euros a troco de um terreno que valia, segundo se dizia, cerca de 3 milhões, voltáveis no início. E, portanto, esse financiamento do Duarte Lima, no caso de Oeiras, não foi propriamente uma exceção. Foi um paradigma, foi um modelo. Durante muito tempo, o que aconteceu é que não só o BPN, aconteceu muito no BPN, mas outros bancos, o BES, que agora tanto se fala, e o BPI, e a Caixa Geral de Depósitos, já em 2010, já estávamos em crise, andou a fazer financiamentos sem garantias proporcionais. Portanto, as garantias valiam em ordem 40 a 50 vezes menos. Bom, com estas brincadeiras, destes 3 tipos que eu falei, o que acontece é que chegamos a 2009, no início da crise, e a dívida imobiliária deste tipo
representava 70% da dívida privada portuguesa. Portanto, o grande endividamento dos portugueses, que muita gente andou aí a dizer que andaram a gastar acima das suas possibilidades, o grande endividamento dos portugueses era, de facto, dívida imobiliária, que resultava deste tipo de situações. E, portanto, foi assim que nós criamos uma gigantesca dívida privada, que neste momento, amargamente, estamos a pagar com uma bolha imobiliária na banca, com falta de crédito nas empresas, crédito na banca para as empresas, e, só por curiosidade, onde é que estavam os outros 30%? 70% era imobiliário, 15% eram, de facto, crédito a bens de consumo, os tais telemóveis, viagens à América Latina e coisas desse género. E os outros 15% eram o crédito disponível na banca, todo o crédito disponível na banca, para toda a atividade empresarial, metalomecânica, têxtil, calçada, etc, etc. E, portanto, nós chegamos ao início da crise com uma estrutura de dívida em que os bancos portugueses financiavam 5 vezes mais a especulação imobiliária do que toda a atividade produtiva de todo o país. Com esta situação, chegados ao início da crise, enfim, as consequências estão todas à vista e confesso que nem sei muito bem como é que vamos lá sair, porque, de facto, neste momento, grande parte dos problemas da banca derivam disto. Portanto, temos a banca descapitalizada por esta via, temos, obviamente, uma série de gente que enriqueceu de forma obscena e, ao mesmo tempo, temos a economia sem financiamento e aqui estamos. Portanto, em termos nacionais, as consequências deste tipo de políticas trouxeram-nos aqui. Indo concretamente aqui ao caso que me preocupa e que tem sido, aliás, como disse no início da intervenção, um dos exemplos que eu dou, enfim, nas múltiplas intervenções que faço, como um caso de tráfico de solos, nomeadamente esta questão da futura eventual plataforma de Jerónimo Martins aqui em Alfena. É este tráfico de solos que nos empobreceu e, verdadeiramente, o que deveria acontecer, e a alternativa, e como disse, eu apresentei essa queixa, aqui no Ministério Público foi uma queixa que foi arquivada na altura, mas vou referir aqui um aspecto que vem no despacho de arquivamento, que depois posso disponibilizar, posso-lhes dar cópia disto. Diz o seguinte, enfim, isto são muitas folhas, só vou ler o essencial, como é evidente, mas diz o seguinte, não é tão certo que tenha obtido o tal senhor Jaime Paulo Oliveira Rezende, com tal negócio, qualquer lucro, muito menos o tão falado lucro de 14 milhões de euros. E agora é que peço aqui a vossa máxima atenção. E isto porque se confirmou que, quando da celebração da escritura pública de compra e venda dos terrenos em preço, o pagamento de 14 milhões de euros por parte do Fundo de Investimento Imobiliário Nova Imoveste estava dependente da verificação simultânea e cumulativa do cumprimento de determinadas cláusulas, o que na altura não veio a suceder. E, portanto, são estas cláusulas que, uma vez concretizadas, permitem o ganho de 14 milhões de euros, como diz, aliás, esta síntese, e penso que todos sabem. Então, neste tipo de situações, em que promotores imobiliários fazem contratos, seja lá com quem for, com privados, naturalmente, e fazem depender o valor desses contratos de decisões da administração, no meu ponto de vista, estes contratos deviam ser, pura e simplesmente, anulados. Porque, de facto, o que este senhor, deixem-me dizer o seguinte, eu não estou a falar exatamente deste senhor, porque isto é uma regra em Portugal, isto aconteceu em toda a parte, mas um contrato em que alguém faz depender o valor de uma determinada venda de algo que vai obter de um terceiro, deve, pura e simplesmente, nos termos, enfim, da legislação, e não vou entrar, obviamente, aqui em detalhes jurídicos, estou a fazer uma discussão política do assunto, ser anulado. Então, como é que se resolveria, aqui ou em qualquer parte, do meu ponto de vista, um assunto desta natureza? Para concluir, e uma vez que todos conhecem a matéria, e estamos a falar, repito, de um cavalheiro que, ao princípio da tarde, faz um contrato de compra de um conjunto de terrenos e reserva ecológica, etc, etc, todos sabem que estamos a falar, por 4 milhões, e que, passado uns minutos ou uma hora, faz um contrato de promessa de venda por 20 milhões, em que 14 milhões desses 20 milhões dependem de uma determinada decisão que, não sendo sua, é da Câmara e ele próprio apresentando um papel, uma carta, neste caso, do vereador de então, que era o José Luís Pinto. Esse documento milagroso que transforma um terreno de 4 milhões em 20 milhões. Ora bem, quando isto acontece, e no fundo o que ele está a vender é algo que não é dele. Ele está a vender algo que pertence, neste caso, ao povo de Valongo.
E, portanto, aqui, a situação justa num país europeu é o povo de Valongo recuperar esse capital. E, portanto, eu vi, entretanto, que chegou o Sr. Presidente da Câmara, de cumprimento. Se eu fosse Presidente da Câmara de Valongo, desculpe dizer isto assim, nós nunca falamos deste assunto, mas eu já o referi muitas vezes, isto tem dois tipos de soluções corretas. O Jerónimo Martins e o Sr. Jaime Rezende estão a fazer um negócio ou estão a fazer um favor a Valongo? Isso é convém saber. É que se estão a fazer um negócio, isso deve ter sido tratado nos termos da lei e dos regulamentos. Portanto, o Sr. Jaime Rezende compra e vende terrenos onde eles existem e cumprindo o PDN, e o Jerónimo Martins compra e vende terrenos e faz o que quiser nos termos do que está previsto no Plano Diretor Municipal. Partindo eu do princípio que o Jerónimo Martins faz negócios. Não é propriamente uma igreja ou uma IPSS. É o Pingo Doce, fazem negócios, e a forma de fazer negócios é fazer negócios nos termos da lei. E os termos da lei é nos termos em que está o Plano Diretor Municipal. Mas imaginemos que a Jerónimo Martins vai dar a Valongo algo de grande dimensão e de grande transcendência, e o assunto é do máximo interesse nacional. Ou municipal, neste caso. Então o que é que se faz? Já respondo, deixem-me dar-lhes um exemplo de como isto se faz bem. Teria muitos exemplos, mas vou falar de um que toda a gente conhece. Quando o Dr. Duarte Pacheco era Presidente da Câmara de Lisboa, ainda estávamos no tempo da ditadura, mas para o efeito de ser ditadura, a democracia é igual. Ele era Presidente da Câmara, resolveu lotear as avenidas novas. A Avenida de Roma, a Avenida da Igreja, enfim, alguns conhecerão. Então fez o seguinte, expropriou os terrenos pelo preço justo, ninguém reclamou, todos receberam dinheiro, e fez o loteamento, fez construção de qualidade, e com os terrenos sobrantes fez a Alameda Afonso Henriques, onde está a Fonte Luminosa, para quem conhece. E com o lucro do negócio, construiu o Instituto Superior Técnico. Isto é que é fazer loteamentos nos termos do interesse dos cidadãos. Ou seja, ele, Presidente da Câmara, não andou metido em trampolinarices, ainda também não tinha nascido o Sr. Jaime Rezende, nem estes cavalheiros que por aí andam. Então o que acontece é que ele fez um loteamento em função do que deve ser um loteamento que é o interesse público, que é comprar os terrenos às pessoas que os detêm pelo preço justo, lotear, permitir que se construa aos construtores, que ganhem todos dinheiro, e o interesse público ali foi salvaguardado, como digo, pela Alameda Afonso Henriques e pela construção, vejam bem, o Instituto Superior Técnico custou zero ao Estado português, o primeiro edifício, porque foi feito com um loteamento do Presidente da Câmara, que na altura defendeu não só o interesse dos lisboetas, mas também o interesse do país fazendo técnico. Eu estou a dar este exemplo, mas há outros exemplos no país, mas este penso que a maioria das pessoas conhece. E então vou responder à pergunta que tinha feito. Se de facto a vinda da Jerónimo Martins para Valongo é algo de grande interesse para o desenvolvimento, uma coisa que é inigualável, a forma justa de fazer isto é muito simples. É a Câmara declarar o interesse público, adquirir os terrenos a um preço baixo e alugar, construir equipamento e alugá-lo ao Jerónimo Martins e fazer reverter a vantagem das mais-valias para os munícipes de Valongo e para a Câmara Municipal. O que não se pode permitir, do meu ponto de vista, é permitir que um cavalheiro, pelo facto de ter influência, neste caso na Câmara de Valongo em determinado momento, consiga mais-valias de 14 milhões, que efetivamente tem, porque é verdade que, como já foi aliás referido, que ele diz que até agora não ganhou os 14 milhões, é evidente que não ganhou os 14 milhões, porque estava dependente da condição que eventualmente agora irá ter, se for permitida a construção desta plataforma logística. Portanto, a forma correta, no meu ponto de vista, e para acabar, é ou isto é um negócio, então que o façam no termo da lei e nos termos do que está no Plano Diretor Municipal, ou então se for uma coisa que não se pode fazer mais lado nenhum, porque passa ali um meridiano e aquela plataforma tem que ser naquele local, então a forma correta e justa de fazer isto é, nos termos do preço que os terrenos valem antes da alteração do PDE, a Câmara expropriar, construir o equipamento e alugá-lo ao Jerónimo Martins, porque isso tem de facto um grande interesse nacional, mas fazendo ficar e reverter as mais-valias para a Câmara Municipal e não para o Sr. Rezende. Muito obrigado.